Na parte superior da tela de vocês deve estar aparecendo aí que foi iniciada a gravação. A partir de agora a aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês aí posterior para acesso. Então vamos lá, pessoal. Então esse material aí, ele é um material próprio do AVO. Ele tá disponível para vocês, que isso vocês já devem estar visualizando aí. Vou fazer a leitura, vou fazer alguns comentários com vocês e a partir disso a gente vai interagindo. Então, sistema de partida. Você já viu algum filme ou desenho antigo onde as pessoas tinham que utilizar manivelas para fazer com que os veículos entrassem em funcionamento? Essa era a maneira utilizada para com que os motores entrassem em funcionamento. Ainda é possível encontrar esse mesmo princípio em motores de embarcações e motocicletas. Então, embarcações, motocicletas, roçadeiras, alguns quadriciclos, né? Onde você tem que puxar aquela cordinha, ou no caso da bicicleta, você tem que aí pisar no pedal. Então você tem que pisar ali na manivela e pedal para dar partida no motor, que não tem partida elétrica, você não tem aí um motor de partida. E no caso aí das roçadeiras, máquinas de cortar grama, entre outros, você tem aquela cordinha lá que ela vai rotacionar o motor e a partir disso ela permite lá que o motor entre em funcionamento da mesma forma que eram os motores antigamente. Qual que era a questão? Para vocês terem uma noção, né? Já passaram estão tendo a matéria de motores. O que acontece? Você tem que retirar a compressão interna do motor, porque senão fica muito difícil, você não consegue embalar o motor. Então, a grande maioria aí desses motores antigos que trabalhavam com manivela, você tinha uma espécie ali de um respiro, onde você abria ele e retirava essa compressão de dentro do motor, permitindo que o motor embalasse. No momento que o motor embalava, você colocava de novo essa restrição que fazia com que o motor obtesse uma compressão interna e o motor entrava em funcionamento aí, com o sistema de ignição e tudo mais. Beleza? Então, a necessidade da força humana para iniciar o movimento do motor de combustão interna foi descontinuada com o surgimento dos motores de partida. Então, motor de partida, ou também conhecido como arranque, que passaram a equipar os automóveis. Trata-se de um motor elétrico de tamanha capacidade que pode mover o motor a combustão, fazendo com que esse entre em funcionamento. Para a gente ter uma noção aí da potência, ele realmente simula o funcionamento do motor, tal que muitos já tiveram a experiência de você iniciar a partida do veículo, né, virar a chave para a partida com o veículo engrenado e o mesmo entrar em movimento. Então, ele tem ali um certo arranque de movimento apenas com a força do motor de partida. Claro, isso não é certo, não é correto, você reduz aí a vida útil do componente, mas em algumas situações aí ele acaba acontecendo, né? Então, o motor de partida costuma ser acoplado ao volante do motor por intermédio de dentes de engrenagem. Sua alimentação elétrica é feita pela sua linha 50, pessoal. Então, a linha 50 ela é oriunda lá do comutador de ignição, certo? E ele é alimentado através do linha 30 da bateria. Então, tenho lá o comutador de ignição, tenho a entrada linha 30, tenho linha 15, tenho linha 50 e alguns lá eu tenho a linha X. Então, beleza? Isso faz com que eu tenha a separação ali para a caixa de fusível, lembrando que a linha 50 ela é exclusiva aí para o motor de partida. Então, ali eu tenho um fio com uma espessura um pouquinho maior, eu tenho também uma posição excedente da chave, então vocês sabem que eu consigo colocar a chave na posição original e eu tenho que forçar na posição bar, né? Eu tenho que forçar ela um pouco a mais para chegar aí na posição de partida, para chegar no linha 15. Então, componentes do sistema de partida. Algo interessante ser observado desse sistema é que também utiliza baterias e as linhas de força. No entanto, para o sistema de partida, a bateria funciona exclusivamente como fonte de energia e não acumulador. Ela é responsável por suprir a corrente de partida necessária para que o motor de partida consiga girar o volante do motor de combustão interna. Então, pessoal, já fica aí visível que dependendo do tamanho do motor, então, se ele é 1.0, se ele é 1.4, se ele é 2.0, se ele é 5.2, se ele é 4.1, 4.2. Então, variando aí do tamanho do motor, variando taxa de compressão e todas essas questões aí,
é bem interessante que ocorra uma variação tanto da bateria quanto do próprio motor de partida. Então, o motor de partida ele pode variar aí de diferentes motorizações, mesmo que seja o mesmo veículo. Ele pode ou não variar. Depende muito como que o próprio fabricante vai tomar essa decisão, tá? Mas existem motores de partida com sistema de redução, sem sistema de redução, e claro aí que a bateria vai variar conforme as dimensões do motor. Além da bateria, o sistema de partida apresenta outros componentes, como o comutador de ignição. Então, o comutador de ignição ele fica posicionado atrás do tambor da chave. A chave eletromagnética, próprio motor de partida, conhece por meio dos recursos abaixo. Então, vamos lá. Comutador de ignição. Então, o comutador de ignição já é conhecido pelos motoristas. Trata-se de um componente no qual a chave do veículo é inserida. Então, tem o tambor e atrás aqui eu tenho o comutador de ignição. Ao girá-lo até o primeiro estágio, encontra-se no pós-chave, onde no pós-chave é alimentado os componentes linha 15, certo? Então, entra a linha 30, virou a chave, ele passa a ser 15. Então, eles só vão ser acionados após aí você colocar a chave no lugar e girar ela. Se o condutor girar até o próximo estágio, estará acionando a linha 50, dando a partida. Depois disso, a chave retorna automaticamente para a posição de pós-chave. Então, antigamente, o pessoal chamava esse pós-chave, esse linha 15, esse posição mar, como meia-chave. Ah, liga meia-chave do carro. O que era isso? Ia lá, virava o primeiro estágio da chave, onde você tinha aí alimentação 15, você tinha alimentação linha 15 positivo. O comutador de ignição recebe alimentação positiva da bateria do veículo. Lembrando que essa alimentação positiva da bateria do veículo é uma alimentação linha 30, a ser acionado pelo motorista na posição 50, ou seja, lá, né, setor de partida, o circuito é fechado e a chave magnética atua. Vamos falar sobre essa chave magnética, essa chave eletromagnética. Chave eletromagnética ou chave magnética, ou também conhecido por automático. Então, estragou o automático do motor de partida, o automático do arranque. É essa chave eletromagnética. É, na verdade, um solenoide, uma bobina de acionamento responsável por atrair o garfo do acionamento da engrenagem de acoplamento, para que esse conduza o impulsor de partida, engrenagem de acoplamento, e até a cremalheira do volante do motor. Então, a chave magnética ou automático é o componente responsável por, entre aspas, empurrar a engrenagem que vai entrar em contato com a cremalheira do volante do motor. Todo mundo sabe lá o que é a cremalheira? São aqueles dentes que ficam em volta do volante do motor. Então, eles que permitem. Aquela cremalheira, ela, na maioria dos casos, ela é de uma certa forma prensada ao volante do motor, então ela é aquecida, depois do resfriado ela acaba se unindo quase que de forma solidária ao volante do motor, permitindo assim que você consiga fazer o motor girar a partir do motor de partida. Porém, ela também pode ser substituída, tá? Então, em alguns veículos é possível que você faça aí a substituição desta cremalheira. E aí eu tenho o motor de partida. Normalmente acoplado à chave magnética está o motor de partida. Com a evolução da tecnologia, ele vem sendo produzido de maneiras a tornar-se mais leve e eficiente no uso de corrente de partida. Então eu tenho aqui o motor de partida, tenho essa região aqui que vai ser impulsionada contra a cremalheira, e tenho aqui a chave eletromagnética, também conhecido por automático, que é o componente responsável por impulsionar essa peça para frente, puxando aqui o garfo de engrenagem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alisson, Luiz Eduardo, Arnaldo. Daiane. Beleza, então vou dar continuidade aqui.
Então, aqui eu tenho os componentes do motor de partida, certo? Então, teste seus conhecimentos sobre os componentes do motor de partida. Então, temos lá o motor de partida completo, né? E temos o motor de partida desmontado. Então, vamos lá. O que a gente já conhece? A gente já conhece a chave eletromagnética, que é também conhecido como automático. Conhecemos o que mais? O motor de partida propriamente dito, né? Que é ele completo, onde vai ter o motor de partida, eu vou ter aí a carcaça, eu vou ter a chave eletromagnética acoplada, tenho aqui os parafusos de fixação, beleza. Tenho aqui também engrenagem de acoplamento ou pinhão, então essa peça aqui que vai entrar em contato com a cremalheira e vai ser ela que vai ser responsável por rotacionar a cremalheira, permitindo que o motor entre em funcionamento. Então, essa peça aqui, pessoal, ela está posicionada nesta região aqui. Beleza? O que mais que eu tenho? Tenho lá o induzido, fuso de avanço, roda livre. Então, vamos lá. Tenho essa peça aqui. Essa peça ela está posicionada aqui, ela fica atrás da engrenagem de acoplamento, atrás do pinhão. E ela tem uma chaveta aqui, uma espécie de um garfo, que vai ser tracionado pela chave eletromagnética. Então, acreditamos aí que esse cara seja o fuso de avanço. Tá? Então, tenho aí roda livre, beleza? Vai ficar atrás aqui da engrenagem, fica nesta região aqui, ó. Já havia explicado para vocês. Quem mais que eu tenho? Tenho aqui, de forma externa, eu tenho aqui a carcaça. Então, essa carcaça aqui, ela vai estar acoplada nessa região. Beleza? Quem mais que eu tenho aqui? Tenho o imã permanente, ou a bobina de campo, que vai estar posicionado nessa região. Eu tenho o tipo que fica fixo ali a carcaça e tem alguns modelos que são aparafusados na carcaça. Tenho esses dois modelos aí. Tenho o coletor, certo? Região do coletor. Tenho o induzido. E nessa extremidade aqui eu tenho o fuso de avanço, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o fuso de avanço. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, esses são os componentes básicos. Depois, pessoal, vou passar o link para vocês acessarem. Vocês conseguem fazer essa atividadezinha aí, conseguem fixar bem o conteúdo, beleza? Então, já que a gente conhece cada um dos componentes, vamos entender um pouquinho o funcionamento do sistema de partida. Então, o motorista posiciona a chave do veículo no comutador de ignição e gira até a posição 50. Então, eu tenho aqui, ó, o comutador de ignição, né? Entrada de alimentação linha 30. Tenho aqui o linha 15 e numa outra posição, que é uma posição um pouquinho mais avançada, eu tenho o linha 50, que é o responsável aí por alimentar o motor de partida. Beleza. Ao ser solicitado pela ação da chave eletromagnética, a engrenagem de acoplamento por meio de uma haste, ou garfo, né? Que a gente viu aqui anteriormente, que é essa pecinha aqui, ó. Essa haste, esse garfo aqui. Movimento estabelecendo contato com a cremalheira do volante do motor. Quando o acoplamento ocorre, a chave eletromagnética atua fechando o circuito que faz com que o induzido gire dentro do extrator. E esse movimento é responsável por iniciar o movimento do motor de combustão interna. Então, tenho aqui o comutador de ignição, rotacionei essa chave, tenho aqui passagem positiva linha 30. Essa passagem positiva linha 30 vai alimentar lá a nossa chave eletromagnética, certo? Ela vai alimentar a nossa chave eletromagnética. Lembrando que essa chave eletromagnética ela também tem uma alimentação aqui 30 direto da bateria.
Quando o motor começa a girar por conta própria, o comutador de ignição faz com que a chave retorne. Então, ela retorna à posição mar, retorna à linha 15. Para que você mantenha ela avançada, né, você tem que ficar segurando a chave. Daí você escuta aquele barulho bem característico, você escuta aquele batido de dentes de engrenagem, né? Algo bem característico quando você mantém o linha 50 ativado, né? Você mantém ali o pinhão em contato com a cremalheira. Logo, você tem um desgaste, pode ter quebra do motor de partida, quebra da cremalheira, tem que tomar bastante cuidado com essas condições. Então vamos lá, o comutador de ignição faz com que a chave retorne, liberando a chave magnética, que deixe de atuar sobre a haste do indutor de partida. Na sequência, ele é recolhido pela ação de uma mola. Os dentes helicoidais das engrenagens de acoplamento permitem que o acoplamento e o desacoplamento ocorram de maneira suave, sem causar danos aos componentes. Então, os dentes helicoidais, pessoal, eles têm aí um formato que ele tem um certo ângulo de encaixe, tá? Vou colocar aqui uma imagem para vocês. Só um instantinho. Só um instantinho, tá, pessoal? Vou colocar aqui no PowerPoint para ficar um pouquinho melhor de vocês visualizarem. Olha aí, ó. Isso daí são dentes, tá? Para vocês terem uma noção aqui, ó. Percebam que eles fazem um encaixe aqui bem bacana. Eles fazem um encaixe aqui progressivo, fazendo com que eu não tenha contato. Claro, isso aqui não é de um motor de partida. Isso aqui são alguns dentes de engrenagens de transmissão, tá? Mas aí é bom para vocês verem o que é esse formato helicoidal, tá? Aqui eu vou colocar agora uma imagem para vocês visualizarem de um pinhão de motor de partida realmente. É um pouquinho mais fácil de vocês verem. Olha aí. Um instantinho que travou o compartilhamento. Esse daqui, então, ó, é o nosso sisteminha onde eu tenho o dente helicoidal, ó. Então percebam aqui que eu tenho um encaixe que ele vai facilitar, ele tem uma certa rotação, por menor que seja, facilitando assim o encaixe. Não é algo tão expressivo quanto numa engrenagem de transmissão realmente, mas já é o suficiente para permitir um encaixe mais suave. Então vamos lá. Na sequência, ele é recolhido pela ação de uma mola, os dentes helicoidais da engrenagem, então que eu acabei de mostrar para vocês, acoplamento permite que o acoplamento e desacoplamento seja mais suave. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora no diagrama. Então nesse diagrama aqui, o que eu tenho? Eu tenho a chave eletromagnética, né? Quem que é a chave eletromagnética? A chave eletromagnética aí é o nosso automático que o pessoal chama. Tem o motor de partida, certo? Tem o motor de partida e tem aqui a ligação externa. Ponto. Então vamos dar uma olhadinha como que tudo isso daí funciona. Eu tenho aqui sempre um massa. Esse massa, pessoal, na maioria dos casos ele é feito pela própria carcaça do motor de partida, tá?
Então, o próprio motor de partida ele vai estar aí acoplado, ele vai estar aparafusado ao bloco do motor. E vocês sabem que o bloco do motor ele é naturalmente negativo, devido a ele estar em contato direto aí com o chassi do veículo. Tenho aqui também, então, uma asa na chave eletromagnética, tenho o meu comutador de ignição, certo? No momento que esse comutador de ignição aciona, eu vou mandar aqui uma linha 50 positiva, que vai acionar uma bobina. Essa bobina aqui, ao mesmo tempo lá que ela vai avançar o pinhão contra a cremalheira, ela vai fechar um contato internamente e esse contato vai mandar um positivo para o motor de partida, qual esse daí vai entrar em funcionamento e vai começar a rotacionar. Lembrando que o massa já é feito pela própria carcaça. Ah, professor, por onde que vem esse positivo? Olha aqui, ó. Esse positivo vem nessa região aqui, ó. Esse fiozinho aqui é quem vai mandar esse positivo para dentro do próprio motor de partida. Então percebam que é um diagrama aí muito mais simples do que o alternador, onde eu tinha lá a placa retificadora, tinha os diodos de Zener, regulador de tensão e outros componentes. Ligação em triângulo, ligação em estrela. É algo muito mais simples, beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação ao diagrama, em relação a essa alimentação para o motor de partida? Me respondam aí. Podem abrir o microfone, não tem problema nenhum, pessoal. Quem estiver acessando pelo computador, às vezes pensa que não consegue falar, pessoal, coloca foninho do celular que tem o microfone, né? Você consegue falar normalmente, tá? Alguma dúvida? Luiz Eduardo, Alisson, Alexander, Arnaldo, Daiane. Professor? Vai falar? Estou escutando. Só tô demorando um pouco, eu tô mais lento na aula. Você consegue falar um pouco mais baixo na leitura ali? Mais baixo não, mais devagar? Sim? Uhum. Obrigado. Com certeza. Então, vamos continuar lá, pessoal. Tranquilo aqui o diagrama para vocês. Então, o diagnóstico no sistema de partida. Conforme você estudou, o motor de partida é alimentado pela linha 50, que vem do comutador de ignição. Mas a origem dessa linha é a linha 30. Então, ele sai positivo direto da bateria, passa por dentro do comutador e vira o linha 50. Mas ele, entre aspas, anterior ao computador de ignição, ele se mantinha como linha 30. Portanto, antes de realizar qualquer inspeção no componente, deve-se checar as condições da bateria e seus terminais. Isso pode ser feito visualmente e com o uso de equipamentos, como multímetro, analisador de baterias, que medem a corrente de partida. A gente já comentou sobre esses equipamentos lá na aula de bateria. Algo interessante, pessoal. Você vai fazer um diagnóstico. No próximo semestre vocês vão ter diagnóstico avançado. Você vai fazer um diagnóstico. O veículo não entra em funcionamento. Beleza. O veículo não entra em funcionamento, é o teu momento aí que você vai iniciar o diagnóstico. Mas o veículo não entra em funcionamento, mas o painel acende.
ele não entra em funcionamento, o motor gira, gira, gira e não funciona, ou o motor não chega nem a girar. Então, todos esses pontos devem ser analisados. A gente sempre tem que trabalhar do mais simples para o mais complexo. O que é muito mais fácil? Você pegar um multímetro, pegar aí um equipamento de teste de bateria e testar a bateria que está numa região de fácil acesso, ou você ir lá, retirar o motor de partida e testar o motor de partida em banca. É muito mais simples aí você testar a bateria primeiro, né? Então a gente tem que pontuar sempre do mais simples para o mais complexo. Uma situação que pode ser vivenciada pelo motorista é quando ele vai dar a partida no seu veículo e percebe o barulho de acoplamento. Então você escuta aquele estrago, aquele clac, mas o motor de partida não gira. Isso é indício de que a chave magnética fez o acoplamento, mas o motor de partida não entrou em funcionamento. Então, necessariamente, não é um problema lá no solenoide, não é um problema comumente chamado no automático, beleza? A causa desse problema pode ser um problema interno no motor de partida ou até mesmo um cabo que esteja desconectado. Muito importante, pessoal, analisar os cabos que vão para o motor de partida. Porque às vezes um cabo desse passa perto de um coletor de escape, ele tinha uma presilha original, essa presilha arrebentou, ele pode ter encostado no coletor de escape, pode estar em curto, pode ter arrebentado, então tem que tomar cuidado aí com essas fiações e sempre ter aí uma análise nisso, beleza? Como que eu vou fazer essa análise, professor? Uma análise visual, uma análise com um scanner, alguns veículos já permitem que você faça essa análise através do scanner, ou com um multímetro realmente, né? Você faz um teste de continuidade, um teste de alimentação nos terminais, então é bem importante você ter o conhecimento dessas ferramentas de diagnóstico, essas ferramentas que vão auxiliar aí no dia a dia. Só um instantinho que eu acho que alguém está entrando. Aí o Vitor está entrando na nossa reunião. Boa tarde, Vitor. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, tem um videozinho para vocês, onde vai ser feito aí um diagnóstico, o teste do induzido. Pessoal, lembrando, estou passando esses vídeos para vocês, estou passando a teoria para vocês, mas necessariamente vocês vão ter essa prática aí quando a gente retornar à normalidade, beleza? Então, a gente vai ter essa prática aí. Vou mostrar para vocês esse vídeo, daí vou mostrar uma vista explodida para vocês aí do motor de partida, comentar aí alguns princípios de funcionamento dele, em alguns slides que eu deixei separado para vocês, e a partir disso a gente dá continuidade novamente. Esses slides eu vou deixar disponível para vocês lá no WhatsApp também, beleza?
Beleza, pessoal? É um testezinho simples que a gente consegue fazer com o multímetro, não é um teste demorado. Beleza? Não é um teste demorado, é um teste simples e rápido de fazer. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma vista explodida dos componentes, através aqui de um slide que eu vou deixar disponível para vocês depois. Então, os slides aqui, eles estão em PDF, tá? Só um instantinho aqui que eu vou abrir ele direto no aplicativo de PDF, que é um pouquinho mais visual para vocês. Vou compartilhar aí com vocês, pessoal. Confirmem aí para mim se está aparecendo na tela. Está aparecendo aí para vocês? Beleza? Então aí, eu tenho aqui novamente, como a gente deu uma olhadinha naquelas peças lá, induzido, coletor, fuso de avanço. Sobre o fuso de avanço aqui vai estar montado o pinhão com a roda livre. Tudo isso daqui vai estar inserido dentro da carcaça, sendo que dentro da carcaça eu tenho envolto aqui as sapatas e as bobinas de campo. Com isso, eu tenho aqui a parte da frente do motor de partida, onde eu tenho posicionado aqui nessa região o garfo de avanço, capa de proteção, né? Parafusos de fixação, então a flange para os parafusos de fixação, chave eletromagnética, que vai posicionada sempre aqui ao lado da carcaça, e lá atrás eu tenho o conjunto porta-escovas. Então aquelas escovas são bem semelhantes lá às escovas do alternador, beleza? Então como que tudo isso daí vai funcionar? Então sempre que o condutor elétrico exposto a um campo magnético for percorrido por uma corrente elétrica, atua sobre ele uma força eletromagnética. Então isso daí vocês já trabalharam lá na parte de fundamentos eletroeletrônicos. Então, o condutor elétrico é exposto a um campo. Campo esse, variação ali positivo, negativo. Quando esse condutor é percorrido por uma corrente elétrica, tem um campo, uma força eletromagnética. Então, eu vou ter uma força eletromagnética trabalhando sobre ele. Como que isso funciona? Olha lá. Motor elétrico de corrente contínua, de ímãs permanentes em somente uma espira, que é a ideia aí do nosso motor de partida. Tem o mesmo princípio de funcionamento. Então, olha lá, tenho bateria. A bateria, ela vai fornecer ali um negativo. Esse negativo vem através da carcaça do motor de partida e vai fornecer um positivo às escovas. Essas escovas, elas vão estar em contato físico, né? Contato direto com o anel coletor, que vai estar ali no induzido, e esse induzido ele vai estar dentro de um ímã, que no nosso caso vai ser um eletroímã, né? Que tem uma variação de campo positivo, uma variação de campo norte e sul. Com essa rotação, o que vai acontecer? No interior desse campo vai ter uma corrente elétrica e vai fazer com que esse componente comece a girar, que esse induzido comece a girar. Ele girando devido à força do campo eletromagnético, ele vai fazer com que lá na ponta o pinhão rotacione também. E a função da nossa solenoide é fazer com que o pinhão vá para frente, e dos ímãs é que ele rotacione.
Então, vai funcionar aí como um motor, realmente um motor elétrico, é mesmo uma ideia bem semelhante aí dos motores elétricos convencionais que a gente encontra no mercado. Então, ó, o campo magnético B, então aqui ó, o campo magnético B está nesse sentido, atravessa a espira que é percorrida por uma corrente, certo? Simbologia de corrente I. Por que ele passa uma corrente aqui por dentro? Porque tem positivo e negativo, então eu tenho lá o deslocamento dos elétrons. Faz surgir uma força magnética, F1 e F2. Percebam que F1 está nessa região aqui, é contrária a F2, então cada um vai para um lado, fazendo com que ocorra uma rotação. Então, o que faz com que o motor de partida gire é o sentido contrário dessas forças magnéticas, F1 e F2, que ocorrem devido à passagem de corrente elétrica através aí do nosso induzido, que ela entra através do anel coletor, beleza? Após um giro de 180 graus, ou seja, né, meia volta, a corrente passa a percorrer a espira no sentido inverso, devido à ação de um conjunto de escovas comutador. Com isso, as forças F1 e F2 se invertem e a espira continua girando no mesmo sentido. Então, F1 e F2 vão se invertendo, vão se alternando, né? Isso permite com que o motor de partida consiga completar 360 graus, 720 e assim por diante de rotação. O motor de partida possui bobinas, né, para criar um campo magnético de estator e naturalmente também muitas espiras no rotor. As bobinas de campo são ligadas em série entre si e ao induzido. Alguns motores de partida possuem imã fixo no lugar das bobinas de campo, proporcionando menor consumo de corrente na partida e ocupando menor volume. Os modelos que possuem aí bobina de campo, pessoal, são os modelinhos mais antigos, modelos da linha diesel também, que são motores de partidas mais robustos, tá? Essa parte ali da rotação do motor de partida é um pouquinho mais complicado, mas vai ficar bem exemplificado para vocês aí quando a gente for fazer as nossas práticas, tá bom? Um instantinho, já vamos trabalhar no próximo slide. Vamos lá. O motor de partida tem um circuito elétrico principal e outro de comando. No circuito principal, a corrente que sai da bateria circula pelos contatos internos da chave magnética, pelas bobinas de campo e pelo induzido voltando à bateria. Então vamos lá. Vamos pensar nessa linha vermelha aqui, ó, pessoal. Então tem o saída negativo, né? Tem o massa. O massa entra lá no motor de partida. Como que ele entra? Ele entra através da própria carcaça, né? Já falei para vocês, a carcaça fica fixa ao motor. E o motor, ele é aí naturalmente negativo. Beleza? Então, ele passa aqui e volta novamente ao nosso positivo. Então, percebam aqui, ó. Alimentação negativa e alimentação positiva vindo direto da linha 30, vai entrar nesse terminal. E eu tenho aí a minha linha de comando, certo? Ó, a linha de comando que vai acionar aqui o nosso induzido, nosso automático, nossa chave magnética. Depois de acionar essa chave magnética, ele acaba transpassando o contato para as bobinas e o motor de partida entra em funcionamento. Olha lá novamente. O circuito de comando é responsável por projetar para frente o pinhão e ainda energizar o circuito principal. Energizar com o quê? Alimentação positiva, através do fechamento do contato interno da chave magnética. Então vamos lá, ó. Tenho aqui
uma bobina de campo, né? Tem uma bobina, tem uma mola de retrocesso que vai fazer com que volte à posição original lá o pinhão e ele não fique engrenado ao motor de partida. E tenho aqui a mola de contato. No momento que eu viro a chave em posição 50, o que que acontece? Eu tenho uma atração dessa região e ele acaba lançando para frente, acaba induzindo para frente o pinhão. Nesse momento, o motor de partida engrena lá, o pinhão engrena com a cremalheira e ao mesmo tempo alimenta a região principal, o circuito principal do motor de partida, fazendo com que ele entre em funcionamento e inicie a sua rotação. Olha lá, ó. Novamente uma outra visão aqui para vocês, ó. Então, linha 50, aciona aqui a bobina vai acabar tracionando esse contato e esse contato aqui vai acabar passando para o motor de partida, fazendo que o motor de partida se energize e entre em rotação. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eu sei que é bastante informação, é bastante detalhe, é bastante nome semelhante, mas eu vou deixar esse material para vocês fazerem a leitura, vou estar disponível para retirar as dúvidas de vocês, tá? Ó, após o fechamento do contato interno da chave magnética, o terminal B do motor de partida passa a receber alimentação de 12 volts pela linha 30 e a bobina de atração é desenergizada. A corrente contínua fluindo pela bobina de retenção, então olha aqui a bobina de retenção, tá nessa região aqui, ó, certo? Que gera uma força magnética suficiente para manter o conjunto acoplado até que seja desenergizado pelo motor, pelo computador de ignição. Então, o que acontece? Eu tenho um lançamento inicial, ele acaba avançando esse pinhão, porém esse pinhão avança e ele tem que se manter naquela posição enquanto o motor de partida vai rotacionar, fazendo que o motor entre em funcionamento. Esse pinhão ele só vai retornar a partir do momento que a chave no computador de ignição sai da posição 50 e volta à posição 15. Nesse momento é cessada a energização da bobina de retenção e o pinhão retrocede ao seu local de descanso, né, sua posição de descanso, através da mola de retorno ou mola de retrocesso, como vocês preferirem chamar. Beleza? Vou mostrar um videozinho para vocês aqui agora, que ele demonstra aí essa parte do funcionamento. Só um instantinho. Esse vídeo, pessoal, ele está disponível aí no YouTube para vocês também, tá? Eu vou deixar disponível depois o link da aula se vocês quiserem assistir novamente. Então, olha lá. Vou iniciar o vídeo. Então, aí tem o porta-escovas, tem as escovas, induzido, roda livre. Tem aqui o nosso pinhão. Tenho aqui, ó, que vocês, não sei se vocês conseguiram reparar bem. Aqui é a nossa alavanca, o nosso garfo. Aqui eu tenho a nossa solenoide, mola de retorno, então mola de retrocesso. Aqui vai ser a fiação que vai passar do nosso automático, da nossa solenoide aqui para as escovas. Aqui que ele é montado, então tem a passagem aqui e aqui vai vir a alimentação do computador de ignição. Tem a nossa carcaça, tem a cremalheira. Olha o funcionamento lá. Então, tem uma alimentação positiva, linha 30, certo? Alimentação positiva, linha 30. E aqui na parte superior, aqui onde está esse botãozinho Start, pessoal, eu tenho a nossa linha 50. No momento que ele for acionado, o que vai acontecer? Ele vai energizar essa bobina. Essa bobina aqui, ela vai tracionar essa alavanca. Então, essa alavanca ela vai se deslocar para trás. No mesmo momento que ela se desloca para trás devido ao seu eixo aqui de fixação, ela empurra o pinhão para frente
e fecha o contato do linha 30 aqui, que é alimentado direto no motor de partida, no automático, na solenoide, para o motor de partida, que vai alimentar aqui as escovas, que vai transpassar isso aqui para o anel coletor e entrar em funcionamento o conjunto. Olha lá. Então, foi dado o start. Percebam lá, ó, foi dado start, foi energizada a bobina. Tem o fechamento do contato, compressão da mola, avanço do pinhão sobre a cremalheira aqui do volante do motor, energização aqui do nosso anel coletor e nesse momento entra em giro aqui os componentes. Ó, cessou a energização. Acabou a linha 50, né? Cessou a partida, o que acontece? A mola retrocede à posição original, traciona para trás o pinhão, o contato de linha 30 para o motor de partida aqui cessa e o sistema para de girar. Nesse momento, o motor já está em funcionamento pleno. Então, ele já está funcionando por conta própria. Transforma la energía eléctrica suministrada. Esse videozinho também, ó. Olha lá. Mediante otra pequeña. El devanado del relé está compuesto por un devanado de atracción y otro de retención. Então tem a nossa bobina aqui e ele vai trazer o mesmo vídeo aqui, ó. Mostra as linhas do campo eletromagnético, aonde ele vai tracionar aqui o componente para fechar o contato. Ó, é fechado o contato. Fechou o contato, avançou aqui o pinhão juntamente com a roda livre. Esse pinhão entrou em contato com a cremalheira. Passou a alimentação aqui, ó, linha 30, pro motor de partida, propriamente dito. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ser energizado essa região. Com isso, eu vou ter um funcionamento das escovas. As escovas vão ser alimentadas, entrando em contato aqui com o nosso induzido. E, devido às linhas do campo eletromagnético, ele começa a rotacionar. Ó, esse é o modelinho aqui que tem redução, tá, pessoal? Redução são essas engrenagens aqui, tá? As engrenagens em volta aqui. E isso faz com que o pinhão rotacione a cremalheira e a cremalheira entre em funcionamento. Ó, esse é um sisteminha aí que eu tenho, um sistema de amortecimento também, tá? Alguma dúvida, pessoal? Entenderam aí como que se dá o funcionamento do motor de partida?
Beleza. Agora vamos falar aí sobre um caso que é bem comum, que eu já citei para vocês. Vamos supor que o motor entrou em funcionamento, mas por inexperiência ou por uma desatenção, se manteve a chave ali no computador de ignição em linha 50. Então, manteve acionado ali o motor de partida. O que que acontece? Ó? O motor térmico atinge um número alto de rotações logo após a partida. Então, a gente sabe que a marcha lenta dos veículos gira algo em torno de praticamente 1000 RPMs, né? Então, são 1000 rotações por minuto. Se o acoplamento não for desfeito imediatamente, o motor de partida pode sofrer avarias. Porém, há um dispositivo de segurança para prevenir danos, se a chave continuar na posição de partida após o início do funcionamento. Mas quem que é esse componente? Esse componente aí, pessoal, é a roda livre, beleza? Qual que é a função dessa roda livre? Ela permite que o torque somente seja transmitido no sentido do induzido, não para a cremalheira, e nunca no sentido contrário. Então, eu só tenho um sentido aí de rotação para proteger o motor de partida contra rotações excessivas. Então, o que eu tenho aqui? Sentido de acoplamento, né? Então, sentido de acoplamento aqui, sentido horário. Tem o pinhão e atrás do pinhão eu tenho a roda livre. Na roda livre eu tenho aqui a curva de deslizamento dos roletes, os roletes, a mola e o anel de acoplamento. O que tudo isso vai fazer? Ele vai permitir que ele não passe essas rotações excessivas para dentro do motor de partida, porque essas molas e esse conjunto de roletes, esse dispositivo, vai fazer com que não se excedam esse número de rotações. Então, ele é um dispositivo de segurança. Então, como a gente já falou aí, né? Quando a chave de ignição é retirada da posição de partida, é retirado linha 50, volta originalmente à linha 15, o circuito é desenergizado. E a mola de retrocesso provoca o retorno do pinhão, desacoplando da cremalheira, o pinhão permanece retraído, mesmo se houver trepidações, devido aí à pressão da mola, tá? Então, quem mantém essa mola de retrocesso, ela tem uma pressão, e essa pressão só é vencida com aí o campo eletromagnético fornecido na solenoide. Precauções, né? Somente acione o motor de partida de alavanca em ponto neutro, não deixe o motor de partida funcionando por mais de 10 segundos. Se for necessário dar uma nova partida, aguarde no mínimo 10 segundos, desligue o condutor de massa de bateria antes de realizar qualquer serviço no motor de partida. Beleza? Então, são algumas precauções que a gente tem que ter aí durante o funcionamento. Qual outro? Não dê a partida com as peças em movimento para evitar danos ao pinhão e à cremalheira. Então, nunca dá a partida com o motor funcionando. Se o motor de combustão não pegar após algumas tentativas, não insista. Procure as causas e elimine inconvenientes. Porque se você forçar demais o motor de partida, ele vai acabar sobreaquecendo e todos aqueles enrolamentos das bobinas, do induzidos, que elas são revestidos aí por um verniz próprio, esse verniz acaba se degradando. Quando esse verniz se degrada, o que acontece? Você tem aí um desgaste, você tem um curto-circuito, dentro do sistema, e você acaba perdendo muitas vezes aí o motor de partida. Beleza, pessoal? Opa. E aqui a gente finaliza essa parte. Vou voltar com vocês lá no material do AVA para vocês, beleza? Aí, esse videozinho aí a gente já deu uma olhada, que era o teste de induzido, né? Agora vocês já conhecem os componentes. Teste de bobina, ó. Dando continuidade aos procedimentos de diagnose, veja como é analisada a condição da solenoide, bobina ou chave eletromagnética ou também automático.
de acionamento do motor de partida por meio do vídeo abaixo. Pessoal, se estiver travando o vídeo, se estiver baixo o áudio, me avisa, tá? Eu passo de novo ou faço os comentários sobre ele. Dentro, nós temos aqui, ó, um interruptor que faz a função, né? Que faz a função de fechar esse circuito. Então, o teste prático que a gente vai fazer, eu vou impulsionar esse interruptor para fechar esse contato. Então, o teste de continuidade do circuito eu faço dessa seguinte forma. Então, eu coloco as minhas duas pontas do multímetro desta forma e impulsiono o interruptor. Então, ele está me dando uma continuidade. Então, essa função da solenoide está ok. Então, agora foi feito o teste aí de passagem do interruptor. Então, se aquele interruptor que fica lá atrás, onde eu tenho alimentação linha 30 e o outro eu vou passar a alimentação para dentro do motor de partida, que ele só é acionado quando eu tenho alimentação do campo eletromagnético ali da nossa solenoide, é dessa forma que eu tenho o teste. Ele realmente é um interruptor físico. Beleza? Agora, teste das escovas. O teste das escovas é algo bem simples e é um dos pontos aí que dá bastante manutenção no motor de partida. Neste teste, eu vou validar o quê? A eficácia da isolação da parte positiva da escova com a parte negativa. Se gerar uma continuidade entre as duas, eu tenho um possível curto-circuito no porta-escovas. Tá certo? Vamos lá. Então vamos medir com o multímetro a sua continuidade. Então colocamos aqui no negativo e ao positivo, né, das escovas. Então esse daqui são as alimentações, né, positivas e aqui toda a parte negativa das escovas. Reparem que nós temos um isolador aqui. Este isolador, ele protege essas escovas do contato à massa. Esse contato com a massa, pessoal, que ele fala aqui, é a parte negativa. Lembra que eu falei para vocês que o negativo do motor de partida é feito pela própria carcaça. Ele não tem um fio negativo que vai alimentar o motor de partida, ele é feito pela própria carcaça. A carcaça total ali do motor de partida é negativa. Tenho duas escovas positivas que são alimentados após aquele interruptor que foi testado anteriormente fechar o contato e duas escovas negativas, que a cada 180 graus ele vai fazer com que aquelas forças lá F1 e F2 vão variando, mantendo aí o motor de partida rotacionando. Beleza? Inspeção no motor de partida. Então, em casos nos quais o motor de partida gira e o motor do veículo não entra em funcionamento, é importante observar se os dentes da engrenagem do acoplamento estão desgastados. Isso fará com que a engrenagem gire livre, sem movimentar o volante do motor. Então, também é bem interessante, pessoal. Ver se não tem aí dente de cremalheira quebrada, se as condições do dente do pinhão estão ok também, porque um defeito mecânico, né, um defeito físico também pode vir a ocorrer. O motor de partida está para entrar em funcionamento normal, a solenoide está avançando, o motor de partida está rotacionando, porém o motor não gira. Pode ser que ele esteja girando, entre aspas, em falso. Então tem que tomar cuidado com esses casos aí. Outra possibilidade inconveniente é quando o motor de partida é acionado e a engrenagem do acoplamento não avança. Então eu estou com um problema ali na chave eletromagnética, estou com um problema na solenoide. Beleza? A chave eletromagnética pode estar com problemas ou as escovas que estabelecem contato com o induzido podem estar gastas. Em alguns modelos de veículos, o acionamento da chave magnética se dá por um relé. Então, um relé de partida, acionado pelo comutador de ignição. Se for esse o caso, o relé também deve ser testado quanto à sua eficácia. Nos veículos atuais, a grande maioria aí é acionado pelo relé. Lembrando qual que é a função do relé?
comutar altas correntes através de baixas correntes. Beleza, pessoal? Olha lá, manutenção do sistema de partida. Motor de partida, embora seja o maior consumidor de carga da bateria, tem vida útil prolongada, pois trabalha exclusivamente no momento da partida. Existem duas situações críticas que fazem com que o motor de partida tenha sua vida útil reduzida. Permanecer com a chave na posição 50 por mais de 10 segundos. Então, isso daí já foi comentado com vocês. E acionar o motor de partida com o veículo em funcionamento. Beleza? Essas duas condições forem evitadas, ele terá uma longa durabilidade. Como se trata de um componente único, chave eletromagnética e motor de partida, em caso de manutenção é necessário substituí-lo, mas sempre é importante verificar se o problema é no componente ou em algum periférico, fazendo um diagnóstico assertivo e fazendo principalmente aí os testes, beleza? Porque tem alguns veículos aí que eu tenho uma difícil remoção do motor de partida. Vou mostrar para vocês como que deve ser feita aí uma remoção do motor de partida agora. Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar todo o processo de desmontagem, de retirada do motor de partida do veículo. Então vai ser um passo a passo de todos os itens que nós precisamos remover para retirar esse motor de partida por completo. Então sempre, pessoal, muito importante, antes de qualquer trabalho aí, motor de partida, alguma condição, sempre retirar a alimentação da bateria lá, remover o negativo da bateria. Retirada do negativo da bateria, nós vamos elevar o veículo para chegar até o motor de partida. Então vamos lá. Após a elevação, nós vamos localizar o motor de partida. Nem sempre ele fica na parte frontal do motor, e nem sempre na traseira. As duas regiões são as regiões mais propícias para ter esse componente aqui do motor de partida. Após localizar o motor de partida, nós procedemos com a retirada dos condutores do motor de partida. Tá? Então, nesse caso, nós retiraremos essa tampa principal do motor de partida e retiraremos os condutores principais, que seria a alimentação do motor de partida, que vem da bateria, e o linha 50, responsável por acionar o motor de partida. A próxima etapa de retirada do motor de partida seria os condutores. Então vamos retirar os condutores de alimentação e de acionamento. O condutor de alimentação é esse daqui, que vem direto da bateria. O condutor de acionamento, responsável por partir o motor de partida, acionar o motor de partida, seria esse, que é o linha 50. Após a retirada dos condutores, a próxima etapa para a retirada do nosso motor de partida do veículo é a retirada dos 3 parafusos que o fixam. Nessa etapa de retirada, nós temos que ficar bem atento no motor de partida, porque agora ele está totalmente solto. Então agora nós retiraremos manualmente os parafusos para não ocorrer nenhum acidente. Então, após a retirada dos parafusos, o motor de partida sai por completo. Alisson, acho que deve ter caído o teu servidor de internet aí um pouco.
Os demais estavam conseguindo ver o vídeo ou só estava o áudio também? Daiane, Raul, Alexander, Arnaldo, Luiz Eduardo. Digam aí se vocês estavam só com o áudio também ou vocês viram o vídeo. Agora abriu. Eu acho que foi algum probleminha de internet, Adson. Depois me chame fazendo um favor lá no WhatsApp, que eu vou mandar esse vídeo bem certinho para você lá para você poder acessar, tá bom? Eu mando esse vídeo lá para você poder acessar. Aí, recolocação do motor de partida, então é algo bem semelhante, né, pessoal? Não tem por que a gente se alongar nisso daí. E daí vai ficar a parte dos exercícios, né, que são alguns exercícios de fixação, né? Com base no que você estudou, clique na alternativa que apresenta a correção, a opção correta sobre os componentes. Então tem tudo isso aqui, não é avaliativo, são realmente atividades aí de fixação, tá? Vou deixar para vocês realizarem também aí ao final da nossa vídeo. Sentiram qualquer dúvida aí para responder todas essas questões, me avisem, beleza? Vou comentar um pouquinho com vocês sobre o sistema Start-Stop, tá? Então, para os que não conhecem, o sistema de partida Start-Stop é uma inovação, não é algo tão novo assim já no mercado, né? Mas não é aplicado em todos os veículos ainda, em alguns veículos muitas vezes é opcional. Então, visando tornar os veículos mais eficientes, confortáveis e seguros, é possível encontrar em cada vez mais veículos o sistema chamado Start-Stop, arranque e para. Esse sistema de gerenciamento do motor faz com que ele seja desligado em determinadas condições e posteriormente ligado automaticamente quando solicitado pelo motorista. O que seria solicitado? Na maioria das vezes é realmente quando você pisa no acelerador, tá? E ele não é exclusivo de veículos automáticos ou automatizados. Veículos com câmbio manual também utilizam esse tipo de estratégia. Na prática, o sistema Start-Stop serve para otimizar o uso de combustível e reduzir a emissão de poluentes dos veículos que ficam em filas e congestionamentos nos centros urbanos. Seu princípio é antigo, data dos anos 70, então percebem que não é uma tecnologia tão nova, né? Já tem aí basicamente 50 anos. Quando as montadoras buscavam alternativas para lidar com o aumento do preço do barril de petróleo e, consequentemente, da gasolina. Apesar dos esforços no passado, o carburador não se mostrou adequado para receber o sistema inovador, que voltou à tona nos veículos com injeção eletrônica, gerenciamento inteligente do funcionamento, sistemas com rede CAN. É importante salientar que existem veículos com acionamento de partida por meio de um botão, que leva o nome de botão de partida. Eles são, na maioria desses casos, né, pessoal, são veículos que possuem apenas chave de presença. Então, a chave se serve para travar e destravar as portas do veículo e também é uma chave de presença, né? Só permite a partida do veículo quando você está com a chave alocada no lugar adequado ou com a chave dentro do veículo. Esse botão faz o papel do comutador de ignição, acionando a linha 50 de partida, fazendo com que o motor de partida acione o motor do veículo. No entanto, o veículo pode ter um botão de partida e não ter instalado o sistema Start-Stop, tal que, se você quiser instalar em qualquer veículo, por um gosto do cliente, digamos assim, né? Você tem esses botões de partida para vender no Mercado Livre, por exemplo. Então você encontra lá em qualquer site de vendas, aí, servidor de vendas, você encontra isso daí. Deixa eu só botar aqui para vocês. Ó, então ele custa aí de R$ 120, certo? De R$ 120 a R$ 1.200. Depende aí Depende do modelo que é passado, certo?
Daí tem aí os componentes, né, do sistema start-stop, então central eletrônica, conversor de corrente contínuo, bateria de ciclo profundo, então a gente já comentou lá que tem uma bateria específica, motor de partida start-stop, né? Então o motor de partida deve ser adequado, os motores de arranque convencionais são pesados e exigem que a bateria forneça uma corrente elétrica capaz de fazê-lo atuar, movimentando o motor do veículo. Como você já considerou, as baterias de ciclo profundo enviam corrente menor que as convencionais, no entanto, por um período maior de tempo. Sendo assim, necessitam de um motor de partida mais leve. Então, teve aí N variações dos motores partidos. Sensores, sensor de posição neutra, né? Para que não seja dado a partida com o veículo engrenado. Sensor de rotação do motor, sensor de pressão do servo-freio. Então, para mostrar que você está com o pedal de freio pressionado, o veículo está no neutro, sem carga no pedal do acelerador, é um momento que o veículo pode desligar. Normalmente, no momento que você engatar a marcha, pisar no pedal do acelerador, ou no momento que você for engatar a marcha, pisar no pedal de embreagem, ele entra em funcionamento. Então, varia muito aí de motor para motor. E o alternador também, modelo start-stop. E sensor de bateria, né? Lembra lá que a bateria, se ela estiver abaixo de um parâmetro, o motor, o sistema start-stop, ele acaba parando de funcionar para não agredir aí a bateria do veículo. Daí, aqui são mais partes de fechamento da própria matéria. Beleza? Pessoal, em relação aí ao motor de partida, alguma dúvida? Componentes, funcionamento, aqueles testes que eu mostrei para vocês. A parte do diagrama elétrico, como é feito o acionamento, sobre a parte ali do linha 50. Vamos lá, Luiz Eduardo, Alisson, Daiane, Alexander, Arnaldo. Nenhuma dúvida, Luiz Eduardo, Alexander, tudo certo. O Alisson, tudo ok também. Beleza, Arnaldo, alguma dúvida? Daiane. Pessoal, então, como vocês não têm nenhuma dúvida em relação aí ao componente que foi trabalhado hoje, em relação a essa parte teórica, lembrando que a gente vai elaborar essas práticas aí com o retorno da normalidade, vou finalizar o vídeo por aqui, já converso com vocês lá no WhatsApp, certo? Já converso com vocês lá no WhatsApp, já mando os links dos vídeos e mando também aí desse material que a gente trabalhou, beleza? O Arnaldo comentou lá, vai ser melhor na prática, com certeza, concordo com você que a prática vai auxiliar bastante, mas a gente precisa aí ter a base da teoria, entender os componentes para poder partir para a prática, como vem trabalhando aí desde o princípio e é como a forma que é implementado o curso técnico. Tranquilo, pessoal? Abraço a todos, qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, estou disponível para vocês lá, beleza?